Oi. Gente, boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Tranquilos? Gente, nós estamos trabalhando aí com o livro módulo 1, né? Fala de eletroeletrônico para dispositivos computacional, ok? Eu passei um exercício para vocês na aula passada sobre esse tema. Eu até coloquei lá no grupo. Coloquei no grupo, que é o capítulo módulo 1, né? Capítulo 1. Que foram 4 perguntas. Que é define com suas palavras o que é energia, pautada naquela informação do trabalho, lembra? A apostila deixa bem clara aí essa informação. Ele cita alguns tipos de energia, mas ele fala da palavra grega e tal, né? Que vem a origem do trabalho. A número 2, quais são os principais tipos de energia? A gente citou a eólica, a solar, né? E vários outros tipos a gente citou lá. Aqui tem que ser mais de 2, tá? Pelo menos 3. Qual a diferença entre energia cinética e energia potencial? Tem uma ligação direta com a questão número 4. A gente viu esses 2 tipos de energia ligada a movimentos e tal, né? Que está ligado à energia potencial. Tá? Que a energia potencial é a energia que a energia cinética está ligada à energia potencial. Foram os tipos de energia. E a última pergunta lá, que é o que é ionização. Nós falamos nessa ionização também. Então, nós trabalhamos aí com o capítulo número 1, a aula número 1, módulo 1, aula 1, né, que falou da introdução. Beleza? Desse tema aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma coisa a falar? Não, para mim tranquilo. Bem tranquilo, né? Certo. Nós vamos entrar na aula número 2. Nós vamos entrar na aula número 2. A aula número 2, ela vai falar que o objetivo é apresentar uma breve história sobre a eletricidade, que é um dos tipos de energia também, que ela é criada através das hidrelétricas. Então, o objetivo da aula é esse, que é nós estamos no módulo módulo 1. Eletrônica para dispositivos. Eletrônica para dispositivos. E a aula aí é a aula número 2. Fala uma breve história sobre... Você vai continuar com aquela aula com você na sexta-feira? Então, o preparatório, que você está falando, né? Quem começou o curso não precisa fazer o preparatório mais. Não. Não. E na sexta de manhã eu fiquei de ir, mas estava chovendo demais. Deu para ir, não. Sexta de manhã.
Ah, é, tava mesmo. Aí não deu para ir. Então, nessa aula 2 a gente vai falar um pouquinho da história sobre a eletricidade. O objetivo aqui é apresentar uma breve história sobre a eletricidade. Essa é o objetivo aqui da aula. Né? Ele fala aqui no índice da aula a estrutura da matéria, a eletricidade, geração de energia elétrica, transmissão de energia elétrica. São os temas aí a abordar. Então, vamos lá. A princípio, aqui, ele vai falar as primeiras observações sobre esse tema. E sobre a eletricidade e o magnetismo, data séculos antes de Cristo. Os primeiros gregos observaram que alguns materiais, especialmente o âmbar, que era uma enzima fóssil de pinheiros, tinha a propriedade de se atraírem ou repelirem, a atração e repulsão de cargas elétricas. Então, ele conta aqui um pouquinho, de forma resumida, da história aqui, né, do âmbar, que é esse líquido que saía dessa árvore. Ele fala aqui até que é dessa espécie de árvore aqui, né, que eles observaram que, através desse líquido que saía, havia uma atração. O que é essa atração que ele fala aqui? Ou uma repulsão de cargas elétricas. É aquele mesma coisa que acontece, só que tinha que ter um atrito, tá? Eles esfregavam esse líquido sobre algo e eles viam que, através desse atrito, acontecia essa repulsão e essa atração. É como você pegar um pouco menor que aquilo, mas para vocês entenderem o que é isso, é como vocês pegarem um imã, né? Só que ali, esse âmbar, você tinha que esfregar mesmo. Esfregar sobre esse determinado líquido chamado âmbar, né? Que é essa resina fóssil de pinheiros, né? Eu até já vi esse líquido. E a partir daí, começa o estudo sobre a eletricidade. A partir dessa repulsão, dessa atração do âmbar com alguns elementos, né, foram vários estudos lá que foram feitos, eles começaram a entender que, a partir daí, começa a história da eletricidade. Tá? Ele fala que da palavra elétron, que tem essa origem a partir daí, né, do âmbar em grego, que deriva-se da palavra inglesa electron, ou elétron, por sugestão do físico irlandês Storm, em 1881. Da palavra elétron se deriva a palavra eletricidade. A nossa vida diária depende muito das eletricidade e do que geralmente supomos, né? Iluminar, aquecer, refrigerar são apenas algumas de suas aplicações imediatas. Além de fornecer forças para o funcionamento de inúmeras máquinas, e eletricidade esquenta, ilumina, né, comanda, sem intervenção humana, máquinas e ciclos de trabalho, com a mais vigorosa precisão. As ondas eletromagnéticas localizam a pressão, né, navios, aviões, né, finalmente tornando-se possível a exploração do espaço. A eletricidade apresenta uma forma de energia das mais valiosas. É fácil se transformar,
transformando-se sem dificuldade em outras forças de energia, né? Pode ser usado em qualquer lugar e é relativamente barato. O consumo de energia elétrica em países conduz o seu padrão de vida. A produção de energia elétrica vem aumentando sensivelmente no decorrer das últimas décadas, mas a demanda cresce sem parar. Então, ele fala aqui um pouco nesses 4 parágrafos, da importância da energia, né, para o nosso dia a dia, realmente é mesmo, tem uma importância, né, assim, fundamental, né? A gente só consegue perceber como ela é fundamental quando há algum problema elétrico, né? A gente consegue, realmente, porque às vezes na correria do dia a dia não consegue observar a importância que ela tem. E essa história, né, que depois vocês podem pesquisar de maneira mais profunda, a história do Ambar. É fascinante mesmo, né? Esses homens, há muitos anos atrás, aí, antes de Cristo ter conta a história, que teve, né, através desses experimentos, né, tem a ver um pouco com essa tecnologia, e descobriram, né, a partir do ambar, a partir desse líquido que saía da árvore, esse recurso tão importante, né, para a vida do ser humano na Terra. A gente vai falar um pouquinho da estrutura. A gente falou um pouquinho da introdução sobre o tema, da importância da eletricidade, como foi fundada, como se descobriu lá, né, que foi descoberta, já existia, né, isso foi descoberta, a gente viu isso nessa introdução, essas duas coisas, né, o descobrimento, a gente viu, o descobrimento da eletricidade, e a sua importância para a vida humana, e sua importância para a vida humana. Nós vimos essas duas coisas na introdução, certo? Agora nós vamos falar da estrutura dela, da estrutura da matéria. Estrutura da matéria, nós vamos dizer. Como que é essa estrutura, né? Então, nós vamos ver aqui que tudo que existe no universo, desde estrelas, planetas, situados, os pontos mais afastados, até a menor partícula, é constituído de matéria, que pode se apresentar das mais variadas formas. Então, por outro lado, a maior parte da matéria, ela mesma, perca suas características originais, e é dominada de molécula. Agora, se dividirmos as moléculas elas perderão suas características, obtendo-se nessa divisão partículas denominadas átomos. Os átomos são compostos por partículas indefiníveis, muito pequenas, né? Essa palavra quer dizer isso, muito pequena, que recebe o nome, essas partículas pequenas aí do átomo, ela recebe o nome de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons estão localizados no núcleo, enquanto os prótons comportam-se com carga elétrica elementar positiva. Os nêutrons não possuem cargas elétricas. Os elétrons estão ligados na atmosfera e possuem uma carga elétrica negativa, à disposição das partículas do átomo, prótons, nêutrons e elétrons, conforme a teoria atômica.
foi proposta pelo físico dinamarquês, que é o Niels Bohr, a pronúncia não sei exatamente se é essa, em 1885 a 1962, que caracteriza uma semelhança muito grande com o nosso sistema solar. Ou seja, então aqui ó, ele tem essa representação até o próprio desenho na página 31, ele mostra os nêutrons e os prótons na parte de dentro, e a gente vê as cargas negativas em volta, né? Que são os elétrons em verde. Então, elétrons em verde, os nêutrons também trabalhando no centro lá. Então, ele mostra, através do desenho, dá para entender melhor toda essa teoria desse físico, no caso aí, dinamarquês. Que a estrutura da energia é isso. Elétrons, próton, nêutrons, certo? Então, a gente pode encontrar aí essas três coisas, né? Esse elétron, que a gente é representada pelo negativo verdinho aí, é o negativo. O próton é o positivo que trabalha junto com o nêutron lá dentro da própria matéria. Tá vendo? Então, essas três coisas é que formam a estrutura, né? A matéria, né? Da energia, certo? Ele vai falar que o núcleo representa, até ele dá uma simbologia em relação ao sistema solar, que o núcleo representa o Sol e é constituído por elétrons e nêutrons. Os elétrons giram em torno do núcleo, em órbita planetária. Então, os elétrons aí é como se fossem os planetas, né? Em volta aí do próprio Sol, que representa aí o que está na parte do meio. Tá? Então, os elétrons que giram em órbita mais externas do átomo são atraídos pelo núcleo, com menor força do que os elétrons das órbitas mais próximas. Esses elétrons mais afastados são denominados de elétrons livres e podem, com muita facilidade, desprender-se das órbitas, devido às suas características. Podemos dizer que os elétrons livres sobre uma tensão elétrica dão origem a uma corrente elétrica. Como cada um átomo possui um número fixo de elétrons, é difícil imaginar que eles possam carregar uma corrente fluida como a eletricidade. O fenômeno foi primeiramente explicado pela existência de elétrons, ditos livres. Seu movimento, independentemente, arrastariam a corrente elétrica por entre os átomos. Então, ele mostra aqui, ó, na página 32, um exemplo disso. Olha lá, estudos posteriores demonstraram que em condutores elétricos, quase sempre metálicos, o elétron pode abandonar sua órbita, caso outro ocupe instantaneamente seu lugar. O movimento provoca efeito idêntico no elétron vizinho, e assim por diante. O impulso dado no início do condutor propaga-se por toda a sua extensão. Então, ele dá um exemplo do que acontece com os elétrons e como a condução dele cria essa distância de um para o outro. Então, na página 32, dá um exemplo
de forma de desenho, para vocês entenderem aí o que está querendo dizer. A representação gráfica do fluxo de elétrons, essa palavra é importante, gente, fluxo dos elétrons. O que é o fluxo dos elétrons? Fluxo dos elétrons é o movimento dos elétrons. Entendeu? Nenhum fio aí, no fio elétrico, esse fluxo fica constantemente, porque quando ele percebe uma diferença de potencial dentro da instalação, ele sempre vai tentar equilibrar esse fluxo. O fluxo, o que é? Vem daquela questão de trabalho que a gente falou. Esse fluxo, ele é um movimento, né? Há um movimento dentro do condutor, tá? A facilidade de troca de elétron entre diversos átomos denomina a maior ou a menor condutividade do material empregado. Ou seja, essa condução, esse fluxo dos elétrons, que é o movimento, essa palavra é importante por isso, porque quando há ali tensão, né, ou há movimento dos elétrons, é porque esse fluxo, essa conectividade, ele usa um outro nome aqui muito importante também, que é essa conectividade material. Material, o que é? A gente vai ver um termo mais para frente, acredito aqui, né, no próprio livro, que ele fala de material isolante e condutor. Isolante e condutor. Condutor é esse material pelo qual os fluxos dos elétrons caminham. Por exemplo, o fio. O fio ele é condutor. Só que existe material isolante. A gente vai falar um pouco mais para frente. Então, o fluxo dos elétrons, ou ele vai ter uma passagem livre, vai caminhar livremente ou não. Né? Vai caminhar livremente ou não. Então, a gente já viu aqui na estrutura esse elemento, que é os elétrons, né? A estrutura. Ela é formada... Como que é formada a estrutura mesmo da matéria? Ela é formada por elétron, E o condutor? Que são os três elementos que formam a matéria. Elétron, próton e nêutron. Isso, elétron, próton, nêutron. Nós vimos também o fluxo dos elétrons, que é o movimento. Ele até vai falar no segundo parágrafo que os elétrons se libertam com facilidade das órbitas. A gente já viu, né? Os elétrons, lembrando, os elétrons, ele é o negativo. O negativo solta, né, da órbita. É como se pego lá o sistema solar, onde os planetas eles ficam caminhando na órbita, né? O elétron chega a um certo momento em que ele se solta da órbita, né? Imagine lá aquele desenho da apostila, onde ele fica caminhando em volta do próton e do nêutron. Só que ele se solta, né, dessa órbita, né, dessa parte onde ele fica preso. Ele não fica preso ali constantemente. Ele se solta e começa a caminhar, né? Então, ele vai falar também que essa órbita, como o caso de metais, como o ouro, aqui ele já cita, gente, os materiais condutores, que é por onde os elétrons vão caminhar, né?
que são os materiais condutores, ouro, prata, cobre, alumínio, plantio, a própria platina, né, e etc., que denomina esses materiais como condutores elétricos, né? O que é um condutor? É um material pelo qual o elétron não vai sofrer impedimento para caminhar. Aí existem os materiais que ele já vai ter impedimento, que são os isolantes, tá? Quando não há troca de elétrons, o material é classificado como não condutor. Esse não condutor, tá? Ou isolante, que é isso que eu estou falando. Tá? Ele até vai falar que, entretanto, se os elétrons têm dificuldade de se libertar de sua órbita, isto é, estão presos ao núcleo, como é o caso do vidro. Então, por que ele é isolante? Porque ele fica preso, ele se prende e não se solta, né, ao material. Pensa em algo tentando passar e ele para ali. Não significa que todos os materiais eles impedem totalmente, né? Pode ser que algo consiga passar, mas uma quantidade bem maior que 50% fica ali parado, isolado, né? Quais materiais são? O plástico, cerâmica, vidro, né, e etc. São materiais, são denominados de isolantes elétricos. Ele isola, né? Ele não permite a passagem. A propagação do impulso elétrico em um condutor pode ser esclarecido por uma experiência. Quando a eletricidade flui através do condutor, apenas os elétrons se movimentam. Então, aqui é uma coisa muito importante, que quando a eletricidade ela flui, ela passa, não tem isolante, apenas os elétrons se movimentam. Só lembrando disso, né? Que é aquele desenho que a gente viu da órbita lá, né? Quando não tem isolante, ele desprende, né, da órbita e começa a se movimentar. Quem se movimenta? Os elétrons. Então, por isso que a energia lá, né, ela é o fluxo dos elétrons. Porque o fio, ele é cobre, o cobre, ele não é isolante, ele é condutor. Então, sendo condutor, os elétrons desprendem da matéria ali e começa a caminhar, tá? Começa a dar aquele trabalho, né, que a gente falou, que é o sinônimo da energia. Os átomos permanecem em seu lugar, fica parado o átomo. A gente viu as três coisas, né? Quais são as três mesmo? As três coisas que faz parte da matéria? Vimos três. Elétron, próton, isso. Então, quem que se movimenta é então, o fio lá, a energia, a lâmpada acendeu por causa do elétron. Exatamente. Elétron. Isso, muito bem. E ele chegou na lâmpada, acendeu a lâmpada porque houve um fluxo, o famoso fluxo dos elétrons. O que é o fluxo dos elétrons? O que é? Na prática, fluxo dos elétrons é... O que é? Ele é feito através de um condutor. Isso, ele caminha pelo condutor, mas o que é ele? O que é isso aí? Lembra que eu falei do trabalho? Trabalho, eu posso dizer que quem trabalha se movimenta. Quem está se movimentando? Os elétrons. Os elétrons. Então, o fluxo dos elétrons são os movimentos dos elétrons. Por que ele se movimenta? Por que, gente, ele se movimenta? Porque ele se desprendeu da matéria. Não tem nada isolante. Ele só desprende na matéria quando não tem um isolante. Entenderam? É por isso que ele desprende. Ele desprende porque ele encontrou o material condutor. O fio é condutor, o cobre é condutor, o platina é condutor.
a água condutora. Entenderam? Deu para entender aí? Essa recapitulação. Vimos o fluxo dos elétrons, o que é o fluxo dos elétrons, o porquê que os elétrons caminham, né? Só ele caminha, dentre os três lá, né? O resto fica totalmente parado, beleza? Agora a gente vai ver aqui, continuando aqui, ó, os átomos permanecem em seu lugar, né? A mesma quantidade de elétrons introduzido no começo de um fio deve emergir na extremidade oposta. Não há criação nem destruição de elétrons. O balanço de elétrons indo e vindo deve equilibrar-se sempre. Esse equilíbrio é chamado de diferença de potencial, esse equilíbrio. Ele sempre tenta equilibrar. Tá? Por exemplo, você ligou um aparelho na tomada. Ele vai tentar equilibrar. Tentar não, ele equilibra. Né? Por exemplo, vamos imaginar se desse para contar, né? Mas se a tomada tivesse 1000 elétrons, ele vai jogar 500 para um lado, 500 para o outro. E vai equilibrar. Esse equilíbrio é chamado de diferença de potencial. Entendeu? Ele sempre faz isso. Por que ele caminha também? Porque ele percebe uma diferença de potencial. Ele fica caminhando ali no condutor elétrico, o fio, né? Principalmente o fio, que é um exemplo bem que a gente utiliza bastante, ele fica sempre tentando equilibrar aquilo ali a lâmpada. Ele vai para a lâmpada e volta, analisando, né, fazer esse movimento, esse fluxo dos elétrons, e fica sempre equilibrando. Por isso que ele fica fazendo esse movimento. Qualquer variação de energia, ele vai para o lado da variação. Por isso que é chamado também a energia da tomada, ela tem um nome técnico aí chamado de... Principalmente quando eu estou usando o multímetro, eu uso bastante esse termo, que é a energia alternada. Ela se alterna por causa do movimento dos elétrons, do fluxo dos elétrons. Deu para entender, gente? A gente vai estudando. Não dá para decorar tudo, não. Com o tempo você vai pegando, vocês vão pegando, né? Com certeza. O balanço de elétron indo e vindo deve se equilibrar sempre, que é isso, vocês podem anotar aí, ó, que é a diferença de potencial. A diferença de potencial é o equilíbrio. É o equilíbrio que ele faz sempre. Ele nunca deixa em desequilíbrio. Ele tenta sempre fazer um equilíbrio. E o nome é diferença de potencial. Então, a gente viu algumas palavras importantes. Diferença de potencial, né? A gente viu aí fluxo dos elétrons, que são o movimento deles. A gente viu que quem se move é os elétrons, né? Ok? Beleza aí? Então, a gente viu informações importantes. Então, por que ele faz esse equilíbrio? Como que é o nome do equilíbrio mesmo que ele faz? Que a energia faz? Como que é o nome do equilíbrio? Diferença em potencial. Existe um nome, que é o diferença de potencial. A diferença de potencial é o equilíbrio que é dado toda vez que acende uma lâmpada. Ele vai lá e vai acender, porque ele vai entender que do outro lado não tinha energia que precisa ter. Aí ele vai ter o equilíbrio. Tá? Então, por que é feito isso? É feito a fim de satisfazer a exigência de equilíbrio do número de elétrons. Tá? Então, é como aquilo que eu falei, né? Se a gente pudesse contar uma tomada pela quantidade de elétrons, esse 1000,
Vamos imaginar, vamos dar um exemplo. 1000 elétrons em uma tomada. Se ligasse a tomada, ia a metade para o outro lado. Tá? Então, todo o processo elétrico é condicionado à circulação fechada dos elétrons. Então, ela é sempre condicionada, sempre quando se fecha o circuito, se fecha ali o circuito elétrico, ele vai fazer essa diferença de potencial, porque ele nota que do outro lado abriu-se o circuito e fechou ao mesmo tempo. O que é abrir e fechar circuito? Você ligou uma tomada, uma celular seu na tomada. Abriu-se o circuito, fechou o circuito. Então, quando abriu-se colocando, ele entende que precisa de energia do outro lado. Então, um termo bem mais fácil de vocês entenderem. Ok? Então, a interrupção da circulação por corte do circuito, em qualquer ponto, faz cessar instantaneamente o processo em andamento. Então, você tirou da tomada, ele encerrou essa ligação com o circuito. Automaticamente, o circuito, o movimento para, né? O movimento dos elétrons para, né? Podemos dizer que a eletricidade é a energia gerada pelo movimento de cargas elétricas. Então, isso aí vocês têm que anotar. Eletricidade. Eletricidade é a energia. Então, isso é importante. Eletricidade. A eletricidade é a energia gerada pelo movimento do quê? Movimento de cargas elétricas. E que, através de nossa percepção e seus efeitos, podemos observá-lo, senti-las e emiti-las, né? A gente consegue, a lâmpada acender, a gente sabe que ele é carga, né? Existem equipamentos que medem, né? Então, a gente consegue sentir aí esse movimento. Claro que sentir aí tem que ter equipamento para medir, né? Um dos equipamentos é o multímetro. É um multímetro, que você consegue sentir, medir, né? Observar essa eletricidade. Que é esse que eu estou em mãos aqui, ó. Esse é o multímetro. Esse aqui, ó. Olha, ele tem até o... É com essas pontas que você consegue ver lá o... Eu tenho um desses, mas eu não sei usar. O fluxo dos elétrons. Você vai aprender a usar ele, você vai ver. Eu comprei um desses para medir a energia aqui em casa e eu não sei usar. Vamos ter uma aula só de multímetro. Ah, legal. É esse aqui, é esse que consegue sentir, medir, observar. Hein? Né? Tem as escalas, a gente vai aprender as escalas. Certo? Esse é o multímetro. Ele continua dizendo que um elétron passa de uma órbita para outra, de uma órbita para a do átomo vizinho. Como todo átomo deve ser eletricamente neutro, ele descarrega imediatamente um elétron para o átomo ao lado. O processo se propaga com extrema rapidez por toda a extensão do condutor. Numa canaleta cheia de bolhas bem juntas, adiciona-se mais uma na ponta esquerda. Imediatamente, outra bola cai na ponta direita. Então, ele mostra aí que vai passando de um para o outro. Vai passando, e é aí que é dado o movimento. A eletricidade de um é passada para o outro, vamos dizer assim. Entendeu? E
e automaticamente vai se expandindo, certo? Então, é assim, essas cargas negativas. Uma coisa, você liga o seu microfone, quiser falar, Eliane. Então, é assim que vai passando, né, os elétrons, né? Como que ele consegue dar movimento? Um vai carregando o outro, vai passando para o vizinho ao lado, vai passando, e ele vai criando aquele batalhão, né? Aquele monte de movimento a partir, né, de uma carga que o outro recebe. Né? Isso é mais ou menos assim até no dia a dia, né? Até no dia a dia, né? A gente vê que a gente tem vários exemplos que isso pode acontecer também no nosso dia a dia. Né? Até quando não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. Eu estava conversando com uma pessoa que ela está muito enferma. Parece que a tristeza da pessoa passa para a gente fica assim triste também, né, com aquela situação. É uma simbologia disso que acontece com o movimento dos elétrons, né? Isso acontece também na nossa vida, né? Agora, chega uma pessoa bem alegre, né, perto de você, parece que aquilo te contagia também. Aquela alegria, né, que você ouvir aquilo que te causa boas coisas também, né? Então, é o que acontece com esse movimento, com esse fluxo dos elétrons, né? Só que ele passa, né? Não é esse sentimento, né, de felicidade, alegria, mas é parecido, é algo bom, que é essa energia que é passada de um elétron para o outro. E aí, com que acontece o movimento, fluxo dos elétrons. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma? Nós vamos falar aí, ó, da eletricidade. Já estamos falando dela, nós vamos prosseguir aí. Ele vai falar que a eletricidade, até ele dá o escritor fala com suas palavras aí, né? Dizendo um pouquinho sobre a eletricidade, falando sobre ela. Eletricidade, sua força inesgotável, que move grandes máquinas, fornece luz, concorre até com a luz do sol aí, aqueço, também esfrio, sopro invisível, conduz mensagens e sons a todos os recantos do mundo, sou impulso poderoso que arrasta locomotivas, veículos rápidos, barcos enormes. Com o seu auxílio, o homem ruga ao ares, baixa ao fundo do mar, penetra até as entranhas do nosso planeta. Sob minha influência maravilhosa, os motores palpitam, os corpos fundem-se e volatizam-se, e em uma faísca majestosa formo, fundo e ligo os metais mais resistentes. Meu poderio é incalculável, porém submisso ao homem que conhece meus segredos. Sob a sua sábia direção, leva-se a civilização até os mais recônditos confins do mundo. Sou a base do progresso, eu sou a eletricidade. Então, ele dá uma prévia sobre a eletricidade, toda a sua importância, né? Ele fala que nossa vida diária depende muito mais da eletricidade do que nós imaginemos.
ela é tão importante que nossa vida seria praticamente impossível sem a sua existência. E muitas vezes não damos conta disso, somente no momento de sua falta. A gente já falou, mostra a foto de uma hidrelétrica, que é uma das maiores aí da América Latina, se não for do mundo, que é aí da Itaipu. Da Itaipu, até está bem vazia aí nessa foto. E a geração de energia é através dessas hidrelétricas, que a geração de energia elétrica pode ser realizada por meio de pulsos da energia potencial da água, né, a energia potencial da água, que é a geração hidrelétrica, ou utilizando a energia potencial dos combustíveis, geração termoelétrica. Então, a termoelétrica é dos combustíveis, e a hidrelétrica é através da água, né, o meio potencial da água, geração hidrelétrica. Ele dá uma notícia aí de que 90% da energia é gerada através de hidrelétricas no Brasil. Porque o nosso país possui um rico potencial, produzido mais de 150 milhões de quilowatts. Apenas 10% da energia é gerada por termoelétrica, que é de combustível, os quais utilizam combustíveis como petróleo, gasolina e diesel, carvão mineral ou pela fixão de materiais como urânio e o plutônio, combustível nuclear. Como em nosso país cerca de 90% da energia elétrica é produzida pela força da água, vamos ver como funciona esse processo. Então, agora nós vamos ver o processo do gerador das hidrelétricas, né? Como que trabalha o gerador lá de água. Até o desenho da página 36 ele mostra isso, que é o gerador, né, as hidrelétricas, como que funciona, né, o funcionamento das hidrelétricas. Funcionamento das hidrelétricas. As hidrelétricas. Nós vamos ver aqui, ó, pelo desenho aí, que ele tem um gerador, um estator, um rotor e um eixo, uma bobina, uma paleta e os pés da bobina, que ele gira lá embaixo, que é o fluxo da água, faz girar esse motor, né? Então, ele vai explicar embaixo. A energia elétrica normalmente é produzida a grandes distâncias dos centros de consumo. Sendo assim, é necessário que seja transportada por motivos econômicos, deve ser feita em alta tensão. Assim sendo, a energia elétrica desenvolve-se em 4 fases fundamentais. Então, ela tem a primeira fase. Ela tem a geração, que é a produção, na verdade, aí, né? Produção. Aí tem segunda etapa, que é a transmissão. A terceira etapa, que é a distribuição, aí já envolve aí as casas e tal, a distribuição. A quarta etapa, a utilização. Ele já passou pela distribuição. Utilização. Então, são as 3 etapas do funcionamento aqui, ó. Né? Geração,
que é lá no processo desse que mostra a foto aí. Aí vai ter transmissão e distribuição. Através da iluminação, podemos ver o princípio básico de funcionamento de uma usina hidrelétrica. O gerador parece um grande motor elétrico, só que funciona ao inverso. A extremidade do eixo contém uma roda que se assemelha a uma roda de água. É a turbina. Ao receber a força da água, a turbina gira em altíssima velocidade, movimentando o eixo do gerador, transformando a energia mecânica, ele transforma a energia mecânica em energia elétrica. Então, a transformação que é feita aqui é a transformação aqui da hidrelétrica, a transformação é dada de qual tipo? Do tipo mecânico para o elétrico. Tá? O gerador, ele vai transformar, né? A transformação é dada pelo o gerador, né? Um grande motor elétrico, pelo motor elétrico que faz a transformação. Transformação que é feita de energia mecânica em energia elétrica. Ele faz essa transformação. Que é através do movimento, ele movimenta o eixo de gerador, né? Que é o eixo de gerador que faz essa transformação, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Tá? Então, o processo é diferente dos motores conhecidos, que transformam energia elétrica em energia mecânica. Os geradores podem variar, né, de apenas potência, de 0,5 watts a 10 quilowatts, a 100 quilowatts. E a tensão como 127 volts e 220 volts, até 380 volts. Gera 6,9 quilowatts ou kilovolts, né? Ou 13,8 kilovolts e até 18 kilovolts. A energia elétrica é produzida em uma usina chamada usina hidrelétrica ou as hidrelétricas, que é hidroelétrica, utilizando água como meio propulsor da bobina das gerações. Geralmente é instalada em zonas montanhosas onde é possível o armazenamento de grandes volumes de água, o que permite o seu funcionamento também em época de pouca chuva. Através de canalização, a queda de água é utilizada para a produção de energia elétrica. Sua função é transformar a energia hidráulica em energia de movimento de uma turbina acoplada através do eixo do gerador. Então, ele mostra o desenho aí, ó, o que acontece. Olha lá. Os canos ali, né? Que ela faz essa geração, essa outro tipo de geração, né? Que é através da queda queda de água é utilizada para a produção de energia elétrica. Essa função é transformar, né? Aqui ele faz a transformação de energia hidráulica em energia de movimento, de uma bobina, né? Energia hidráulica em energia de movimento. Então, ele mostra a foto,
a página 35. A hidrelétrica lá em cima, a subestação elevadora, a saída do gerador, né, a barragem lá em cima, né, que é através das barragens. A linha de transmissão, a torre, a subestação, a baixada, a linha de distribuição até chegar no ramal de ligação da residência, certo? Então, é desse jeito que é distribuído. Ele vai falar da subestação de cada parte aí que faz a transformação. A primeira aí, ó, a primeira parte que faz a transformação é a subestação elevadora. O que faz essa subestação elevadora? Subestação elevadora. O que ela faz? Dentro das subestações são colocados os transformadores elevadores, que recebem dos geradores as tensões, né, de 6, 13, 18 kV, e eleva para as tensões de transmissões, que são de 69 kV a 138, 238 kV. Então, ela faz a transformação. Então, essa subestação elevadora, ela faz a transformação. Faz a transformação. Transformação da tensão. Ele transforma a energia das tensões. Essa estação elevadora faz isso. Transforma as tensões. A próxima é a subestação abaixadora. É a subestação abaixadora. Após percorrer centenas de milhares de quilômetros, através de torres de transmissão, essa energia chega à subestação de energia elétrica, localizada próximo aos grandes centros consumidores. A função da subestação é abaixar a tensão para a tensão de distribuição. Então, essa aqui, ó, o que ela faz? Ela abaixa. Ela baixa a tensão. Ela baixa a tensão para a tensão de distribuição. Para poder distribuir, ela faz essa baixa de tensão para poder distribuir. Estudos nessa área são divididos em 3 pontos. A eletrostática, a eletrodinâmica, a eletromagnetismo. São os 3 estudos nessa área. Ele vai falar da eficiência, eficiência enérgica. Qualquer atividade em uma sociedade moderna só é possível com o uso intensivo de uma ou mais formas de energia. Tá? Então, só existe uma eficiência através do estudo de um ou mais tipos de energia, né? Que é essa eficiência dos aparelhos eletrônicos. Normalmente, já foi criada uma lei para todos os aparelhos eletrônicos virem com essa eficiência, né? Porque os aparelhos eletrônicos precisam, né, mostrar ali o consumo, né? Consumo e tudo descrito nessas etiquetas. Por que se desperdiça energia? Uma lâmpada incandescente
comum tem eficiência de 8%, ou seja, 8% da energia elétrica usada é transformada em luz, e o restante aquece. Então, a perca lá é no aquecimento, não está se utilizando realmente o que está desperdiçando. A eficiência de uma lâmpada fluorescente compacta é o que produz a mesma iluminação, é a da ordem de 32%. Como o preço da lâmpada eficiente é entre 10 e 20 vezes mais alto do que a comum, a decisão de qual deles comprar dependerá de fatores econômicos que consideram a vida útil de cada uma e a economia, né? Então, a incandescente esquenta muito e não é utilizada, assim, não tem muita eficiência na economia, né? A seleção de equipamento e sistemas mais complexos pode ser mais fácil ainda. Essa é a razão pela qual muitos consumidores usam inadequadamente todas as formas de energia. Então, o selo, né, esse selo que eu estou falando para vocês, é importante, que é o selo do Procel, que indica os consumidores os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência, né? Então, tem que ter, que aí é o selo de garantia que o aparelho não se consome de maneira errada. O aparelho tem que ter esse teste. É um teste que é feito no aparelho por essa empresa que faz esses testes, essas análises aí, certo? Então, a gente viu aqui nessa aula um pouco da história, uma breve história sobre a eletricidade. Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa a falar? Eu vou passar o exercício para vocês. É muito importante que vocês façam e enviem o exercício. Ok? Eu vou colocar lá no grupo. Todos estão no grupo, né? Eu vou colocar lá o exercício para vocês fazerem. Sobre esse assunto que a gente falou hoje. Ô, professor, então faz a atividade da apostila e que você vai mandar? Isso, eu vou colocar, estou colocando lá no grupo, é página 39. Tá bom. Página 39, façam, tiram foto e me enviam. Tiram foto da resposta e me enviam. Alguém falou alguma coisa? Não, é porque é só do livro, né, que você quer. Isso, só aquelas questões, por enquanto, lá do livro. Eu sempre vou dar uma questão abordando o tema que eu falei, que são 4 exercícios aí, tá? Eu já tinha passado da semana passada, tá? Então, façam na semana para não ficar acumulando. E tiram foto e me enviam. Se tiver pergunta, pode me mandar também, tá? Que é o da página 39. Tá bom? Senhor. A aula que vem, nós vamos falar das grandezas elétricas, que é a aula 3. Grandezas elétricas fundamentais. Vamos falar das grandezas, tá? Algumas coisas relacionadas às grandezas. Tá bom, gente? Beleza. Boa semana para vocês. Aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Então, na sexta eu não preciso mais assistir a aula? Olha, Eliane, se você quiser vir, fica à vontade, mas não há necessidade. Normalmente faz o preparatório para preparar algumas ferramentas, mas se você quiser vir, pode vir, não tem problema também não, tá? Tá bom. Não, mas é que para mim é meio corrido. Ah, tá. Tá bom. Normalmente é assim. As pessoas fazem preparatórias, eles não são muitos mesmo, porque todos os temas que eu abordo no preparatório, aqui eu vou se aprofundar, que eu vou falar mais, com mais detalhe e tal, mas é feito preparatório para a pessoa não vir sem nenhuma noção, certo? Mas normalmente quando começa a aula para o preparatório, mas se você quiser, eu estarei aqui, tá? Tá bom. Obrigada, viu? Tá bom? De nada. Boa semana para você. Resto de semana, né? Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado aí. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Tchau, Liana. tchau. Tchau, Gustavo. Tchau, Júlio. Falou. Boa semana.